galera, mais um Teste com a Pri começando e esse é o episódio, a última quarta do mês de maio e que bom ter você aqui com a gente. Eu sei que se você ainda não assistiu os outros episódios que passaram, por favor, dá uma olhada depois de assistir esse que está demais. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que eu tenho certeza que alguém já passou por isso, porque é algo que parece que é tão difícil encontrar, mas é muito mais comum do que a gente pensa. Né? E eu gostaria que você ficasse até o final, porque essa história vai dar o que falar. Ei, tá preparado? Tá mesmo? Então solta a vinheta aí. Como eu falei pra vocês, é o último episódio do mês de maio e você sabe que a gente tava numa vertente bem bacana de maternidade, de conselhos maternos, algo bem bacana que esse mês ele norteou e eu vejo que foi o próprio Espírito Santo conduzindo as histórias, porque uma foi complementando a outra de pessoas totalmente diferentes e não foi nada planejado, vou escolher fulano, ciclano, não, foi acontecendo, foi fluindo do Espírito Santo. Então, você que não acompanhou o mês de maio, por favor, como eu falei antes da vinheta, acompanhe. Deixa eu dar 2 recadinhos pra você antes, que é dia 8 agora, sem ser esse sábado próximo, nós temos Bazar do Compaixão. Aqui você vai poder ter roupas de marca, roupas boas, com valor bem acessível para que você possa ajudar a obra a acontecer. Segundo recado, bem importante, que ainda estamos com inscrição para o Retiro Reiki. É isso mesmo, você tem que estar com a gente. Vai acontecer no dia 21, 22 e 23 de junho. Então, você que ainda não se inscreveu, por gentileza, nos procure para que você faça parte dessa virada de chave da sua vida, porque eu creio que todos que fizeram parte já do Reiki tiveram histórias transformadas, uma chave virou para viver realmente um divisor de águas na sua vida. Eu sou fruto de retiro, o pastor Diego também já participou, todos os que trabalham com a gente já participaram. Por quê? Porque a gente sabe a importância que existe em você ir no retiro espiritual e ter uma virada de chave na sua vida. E eu convido você, tá certo? Sem mais delongas, como eu digo geralmente, vamos apresentar quem está comigo para falar sobre uma história de rejeição, abandono e obediência. Quer saber quem está comigo? Bem-vinda, Carol Contini! A Carol, com esse sorriso encantador, ela sorri não só com os lábios, mas com os olhos. Ah, essa linda! Que bom tê-la aqui comigo hoje. Obrigada, tô muito feliz por esse convite. E eu quero revelar algo para vocês. Eu amo revelações de tete-a-tete, conta. Primeiro, que meu primeiro nome é Lloyd. Lloyd, olha! E eu vim de Loanda. Vocês nunca mais vão conhecer uma Lloyd de Loanda, gente. De Loanda. Onde fica Loanda? Interior do norte do Paraná, noroeste, para ser bem exato. A Lloyd de Loanda, então é Lloyd Caroline? Lloyd Caroline Contini. Caramba. E aí, como toda artista nata, tem que ter um nome artístico. Ah, muito bom. O meu nome, né, eu gosto, prefiro, né, Carol Contini. ser chamada de Carol Contini. Mas foi uma revelação e tanto nessa identidade. Lloyd de Luanda, viu? Lloyd de Luanda. Já não esqueci mais. E eu brinco que Lloyd deixa pra quando eu tiver 100 anos. Aí vai ser lindo, a dona né? Lloyd, a senhora Lloyd, né? Daí Senhora Lloyd, olha que chique, né? Fica até bonito. Mas por enquanto, Carol. Ok. Tá anotado então. Depois, quando já partir pro Lloyd, tu me avisa. Agora não é mais Carol, agora é Lloyd. Me avisa, tá bom? Porque eu creio que nós vamos estar caminhando juntos até lá. Com certeza. Glória a Deus. Então, conhecendo um pouquinho da história da Lloyd Carol, né? Do Lloyd Caroline. Toda a infância ela tem um início. Você nasceu e foi maravilhoso. E me conta como que foi sua infância. Vamos começar aí do início. Então, né? Minha infância foi uma infância bem difícil, mas eu tenho muito orgulho, né, de ter passado tudo que eu passei e ser a mulher que eu sou hoje. Então, eu sempre falo assim, cara, eu poderia ser tudo, né? A gente vê aí várias histórias de mulheres que passou pela metade do que eu passei e que se tornam dependentes de vícios, né, drogas, bebidas, e uma delas que é muito normal, mulheres ter passado pelo que eu passei, elas serem dependentes emocionais. Uau. E terem relacionamentos abusivos com vários homens e ter vários filhos, né? Então, meio que uma prostituição, né? Poderia ser uma prostituta, não deixa de ser, mas ter vários filhos com homens diferentes, porque causa uma dependência emocional muito grande.
Mas graças a Deus, assim, eu fui curada. Eita, mas vamos Muitos saber do que anos. você foi curada. Me conta um Muitas pouquinho de feridas, como fui que muito foi, curada. um pouquinho do que aconteceu nessa infância para que gerasse tudo isso, né? Ou, claro que não gerou em você, né? Como você falou, existem pessoas que vão para essa vertente, você escolheu outro caminho. Mas me conta o que que houve de tão grave para você poder, né? Ou que as pessoas passam e acabam vivendo essa vida. Então, no início de tudo, né? A rejeição, como eu digo. Eu, desde que conheço por gente, ouvia da minha mãe que o meu pai queria me matar. Então, com essas palavras, né? Eu queria saber quem era meu pai, é óbvio. E a minha mãe falava, teu pai queria te matar, por que tu quer saber quem é teu pai? Tu lembra a idade que você tinha quando perguntava Tinha, isso? 3, 4 anos. Eu tenho memória fotográfica de muitos anos, de 2 anos. Então, começando assim, né? Eu, desde que eu nasci, eu fui criada dos meus 0 anos até os meus 9 anos por 3 famílias. Então, a primeira família que cuidou de mim, eu lembro, vaga lembrança de que eu fui tratada normalmente. A segunda família, eu vivi dos 2 anos até quase os 4 anos de idade. Aí foi muito marcante porque essa família eu sofria violência. Né? Então, uma criança de 2 anos eu era espancada, Uau. literalmente. E aí saí dessa casa, né? Minha mãe me tirou dessa casa e eu fui morar numa terceira família. E essa terceira família, na verdade, era uma senhora lá em Loanda que cuidava de várias outras crianças e essas crianças iam embora no final do dia, os pais pegavam. E Era eu como se fosse uma ficava. creche. Mas eu ficava. Uhum. E aí é onde entra a parte do abandono, né? É um abandono involuntário que eu digo, né? Minha mãe, ela não me deu, ela não me abandonou. Ela pagava para todas essas famílias cuidar de mim, porque eu Olha não podia isso. ficar Estava. onde ela estava. E crente de que essas pessoas estavam sendo pagas e estavam cuidando de mim, né? E aí essa terceira família, até então, tudo ocorria de forma normal. Eu lembro que eu vivia, né, era criada, tratada como uma criança normal, vivia normalmente. Eu achei que, né, minha vida iria mudar. E aí eu lembro, próximo ali dos meus 6 anos de idade, eu ainda não tinha 6 anos de idade, a minha mãe sumiu. E esse sumiço da minha mãe veio a minha primeira depressão. Já na Já na infância, uma infância, tinha depressão. 5 anos de idade. Essa Uhum. família dizia que a minha mãe tinha me abandonado. Que a minha mãe Eles ficavam falando isso pra isso, você. repetia, né? Tua mãe te abandonou, tua mãe morreu. E, Meu era, Deus. e não era assim, tipo, né, simplesmente de uma forma assim, não. Era Falavam sério e não isso, desmentiam o que sério, falaram. constante, tipo, com zoação, tipo, tua mãe te abandonou, tua mãe morreu, tua mãe não te E a quis. questão, vamos deixar bem É, claro que a criança, ela não tem filtro, né? não. Então ela realmente acredita piamente naquilo que estão falando. E eu lembro que nessa época, a família com quem eu morava tinha um telefone. Então, sempre que o telefone tocava, Eu achava era que era minha sua mãe. mãe. Depois o telefone não tocou mais. Então, minha mãe me ligava, tinha contato, falava com ela. Ela vinha, ela estava em outra cidade, aí é a história dela, né? E passou-se um tempo, eu tinha crente de que minha mãe tinha morrido, eu entrei em depressão, eu lembro até hoje, foi uma dor muito grande, muito forte. Eu tive até reações físicas dessa depressão, febre, uma tristeza enorme, assim, uma dor, um buraco, um vazio muito grande. Então, eu tenho hoje que foi assim o primeiro sintoma de uma depressão que eu tive aos 5 anos de idade. Hoje, claro, né, na vida adulta, tendo todo o conhecimento que eu tenho, esse foi o primeiro sintomas de uma depressão. E aí, Pri, onde tudo começou a ir por água abaixo, né? Então, minha mãe sumiu. Eu tinha acreditado que a minha mãe tinha morrido, né? Não tinha pai. Essa família até então cuidava de outras crianças iam embora, E você mas ficava. e eu ficava, eu morava lá e Uhum. tinha um outro menino que essa família cuidava e que tinha acontecido isso, né? Que a mãe realmente dele tinha abandonado. Então acho que por isso que eles acreditaram que de fato que Ela isso tinha tinha feito acontecido. isso. Isso. Uhum.
Mas eles também acreditavam. Eu acredito que eles não fizeram isso só por nada. Porque, tipo, né, já aconteceu com outra criança. A minha mãe não deu mais notícia. De fato, minha mãe não deu mais notícia. Minha mãe desapareceu. Uhum. E minha mãe fazia coisas erradas. Uhum. Minha mãe estava no mundão, fazia coisas erradas. E aí as pessoas, né, ali acreditaram que de acordo com, né, com Histórico, o enfim. tipo, era o que tinha acontecido. Então, essa família, essa senhora que cuidava de mim, tinha um filho casado, né, pai, morava num sítio afastado da cidade. E perguntou se, e a nora dela, dessa senhora, eu lembro assim que era uma senhora já de idade, perguntou se eu não queria ir morar com ela, né? Tipo assim, tô abandonada e morar com ela. E falei, tá, tudo bem. Eu era criança, eu gostava dela, Sim. eu via como uma Como mãe. se uma criança de 5 anos pode definir alguma coisa da sua vida, bom ou ruim, Exato. né? E eu vi ela como uma figura de mãe, né? Ela me dava carinho na época, né? E aí fui morar com ela no sítio. E aí eu lembro que nesse sítio eu tinha ainda uns 5 anos de idade. Eu fui acordada de madrugada às 5 horas da manhã e comecei a fazer trabalhos de adultos, né? Então era uma fazenda, eu ia para o sítio, eu ia para a fazenda de madrugada, eu lembro que era de madrugada mesmo, o sol não tinha nem raiado ainda, e ia apartar as vacas, né? Então chamar as vacas no meio do pasto, levar para o curral, né? Fazer serviços domésticos, então era uma fazenda, então tinha vários trabalhos para fazer, né? Como tratar galinha, animal, essas coisas, né? E aí, passado um período dessa rotina, aconteceu a primeira violência sexual. Uhum. Né? Então, o marido dessa senhora, dessa mulher que cuidava de mim, ele tirou minha inocência. Uhum. Né? E eu lembro que desse dia, a imagem é muito nítida, assim, na minha memória, na minha infância, na minha cabeça, né? Como foi, né? Como que foi. E a partir dali, ele tomou posse. Né? E tu tinha quantos anos nessa 5 época? anos de idade. Ainda tava com 5 Com anos 5 e acontecendo anos. isso. Meu Deus. E aí, tomou posse. Minha mãe, né, não estava ali, não tinha pai, Não não tinha tinha ninguém, proteção? não tinha família, não tinha tio, não tinha primo, não tinha ninguém. Uhum. E aí passaram, o tempo foi se passando e os abusos foram só piorando. Que Uhum. além do abuso sexual, eu sofria também abuso físico, né? Então, quando ele não podia me violentar, ele me espancava. E não era um tapinha, não era nada, era espancar mesmo. Tipo, eu apanhava né, no sítio, na fazenda, a gente tem aqueles arreio que a gente chama de chicote da Meu engado. Deus. Eu apanhava aquilo lá, cortava a minha perna, né? Fora os trabalhos que eu tinha que fazer na fazenda, né? Então, às vezes, todo mundo ia dormir, porque era ele, esse homem, a esposa dele e mais 2 filhos pequenos, que eram mais novinhos do que eu. Eles iam dormir e eu ficava, ia lavar louça. Eu lembro que eles já estavam dormindo, imagina, era a fazenda, então eu acredito que, tipo, 9, 10 horas da noite eles Todo estavam mundo já dormindo. dormindo. Uhum. E eu tava fazendo serviço doméstico, lavando louça, às vezes estudando, né? E até com condução de estudos, assim, eu tinha muita dificuldade de decorar, de gravar alguma coisa. Esse cidadão, ele ia tentar ajudar, né? Que é que ajudava. E aí, se eu não soubesse dizer a tabuada, por exemplo, eu era castigada, Meu Deus. né? Então, era supetão. Era porrada, era tapa na cara, era chicoteada, era cintada. E aí, enfim. Aí entra uma parte na minha vida que é muito marcante, que eu nunca vou me esquecer. Nessa fazenda, eu estudava numa escola onde tinha uma professora que ela dava aula para 4 séries na mesma salinha, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E ela ensinava as crianças a orar, rezar, né? O Pai Nosso e o Anjo da Guarda. E falava pra gente que antes da gente dormir, fazer um pedido. E eu, né, muito crente, acreditava que realmente eu ia fazer um pedido e aí que eu ia ser atendida. E esse pedido, aí eu já tinha passado algum tempo já de tudo, né, situação, as coisas acontecendo, já estava com mais de 6 anos, próximo dos 7 anos por aí. E eu orava e pedia para Deus um pai. Olha só. Eu lembro que eu orava, pedia para, né, rezar o Pai Nosso, o Anjo da Guarda, e pedia para Deus, falei assim, Deus, eu quero um pai.
É que é interessante você pedir um pai, mesmo com essa inocência toda e com tudo acontecendo, né? Tu podia ter pedido, Senhor, não quero mais passar por isso, ou se Uhum. enxergar de certa maneira como vítima, ou sei lá, podia pedir várias coisas. Mas o teu inconsciente, ele gritava por Pai. proteção. Porque a É. figura de um pai é a segurança do lar, é a palavra de afirmação. O pai é o provedor. O pai é aquele que não deixa as coisas ruins acontecer. O original do pai, né? Vou colocar Uhum. assim, como Deus criou um pai para ser. Né? Então, veja que a tua alma, mesmo sendo tão pequena, acontecendo tudo o que estava acontecendo, a tua alma gritava por um pai. Era um pai que eu A pedia. proteção, né? Que loucura. E eu lembro que. E aí, né, Fez o pedido. durante todo esse período ali, várias coisas aconteciam. Tipo, falar algo aqui que é bem forte. Eu era Uhum. acordada de madrugada com ele mijando na minha cara, Uhum. né? Mijando no meu Uhum. rosto, me acordando com urina. Uhum. E, enfim. E você nunca, tipo assim, pensou em contar pra essa senhora? Ou ela sabia? Ou como que era essa Eu tinha situação? medo, né? Medo. Primeiro que eu era ameaçada, né? Assim, ele me ameaçava, falava que se eu Geralmente é isso, né? contasse, me fazia me sentir envergonhada. Então me Como se a ameaçava, se culpa fosse contar tua. isso, se alguém contar, Uhum. ninguém vai acreditar, porque tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, e falava palavras feias, Uhum. né? Uhum. Claro. E, enfim, e aí eu não contava. Só que essa professora, eu tenho plena convicção de que ela sabia que algo de errado estava acontecendo comigo. Não tem como não saber, É, né? A ela gente. sabia. Eu ia para a escola fedendo, eu fedia. As outras Uhum. crianças, aí entra mais uma questão da rejeição na minha vida, né? Eu não tinha O amigos. social. É, o social. Eu não tinha amigos na escola. Tanto que, assim, eu lembro dessa professora, eu lembro de nomes de muitas coisas, mas Uhum. eu não lembro de um amigo. Eu não tinha um amigo. Uma Uhum. amiga, uma menina. Eu fedia, né, gente? Eu ia pra escola, depois eu era violentada de madrugada, acordava ali, era violentada, e Tinha que aí trabalhar, tinha que trabalhar, né? E então não tinha um ia pra cuidado. escolinha de manhã. E aí eu lembro, né, passado um tempo, eu tô, e a gente tá num carro e tá indo pra cidade. E aí quem eu vejo nesse caminho? A minha mãe. E eu A mãe lembro que eu gritei, a biológica. minha mãe. Minha mãe voltou. Eu lembro, tava num Fusca. E essa cena é muito marcante pra mim. Porque eu lembro, assim, que eu gritei. Falei assim, minha mãe! Tipo assim, minha mãe tá viva, Imagina a cara. Minha mãe tá alegria. viva. Era E minha mentira que ela mãe era morreu. linda. Assim, de tudo que aconteceu, eu nunca julguei a minha mãe. Eu nunca perguntei pra ela porque nada. Eu nunca questionei a minha mãe. Nunca. E aí entra a questão da obediência. Depois a gente chega lá, né? E aí eu lembro que aquela mulher linda, cabelão alta, italiana, assim, uma deusa. Minha inspiração de vida. Eu amo a vida da minha mãe, que minha mãe sofreu muito, tadinha. E ela entra no carro assim, tal, e vamos pra cidade. Que ela chegou na cidade, foi atrás de mim, né? E aí a família, uma tia desse cidadão, do abusador, tenta contar pra minha mãe, porque ela também era abusada. Meu Deus. Só que ela era uma senhora e ela tinha deficiência, né? Ela era deficiência auditiva. Então eu lembro que ela já era uma mulher mais velha, ela não falava, usava aparelho, e ela tentou contar pra minha mãe. E ele deu uma surra nela, que ele quase deformou o rosto dela. Meu Deus do céu. E aí ele me dava um recado, né? E aí eu já Se você tinha. contar, vai acontecer a mesma E aí coisa. eu já tinha 7 anos de idade. Eu já tinha passado esses anos e eu já lembro assim que eu já tinha mais de 7 anos. E aí, enfim, continuei naquela situação, minha mãe voltou e continuou, né? Ainda permitiu que eu ficasse naquele Mais um lugar. pouco. Mas tu contou pra ela? Não, porque ela me perguntou e depois da surra que ele deu na tia dele, e ele simplesmente assim, deformou a cara dela, né? E pra mim era um recado. Que ele falava assim, se tu falar alguma coisa, Meu Deus. contigo vai ser pior. E eu mato a tua mãe. Gente, é muito Entendeu? difícil ouvir isso, não Ou se tua revoltar, mãe, né? tua mãe é uma vagabunda, ninguém vai acreditar na tua mãe. E eu mato a tua mãe e faço a mesma coisa contigo. Ele falava desse jeito comigo. E aí, eu continuava, né? A vida seguia e tal. E aí uma passagem muito forte também, assim, que me marcou muito.
eu daí encontrava minha mãe uma vez por semana, né? Durante a semana eu ficava no sítio, e finais de semana eu ficava com a minha mãe. Minha mãe amava os namorados. E um desses namorados que minha mãe arrumou, eu chamava de pai. Gostava dele e tinha carinho, sentava até no colo dele, assim, tudo, tipo, via ele, achava que era o pai que eu pedia para Deus. Aí minha mãe terminou o relacionamento com ele e gritou comigo. Ele não é teu pai! Uhum. E aquilo gerou um bloqueio tão forte em mim que até hoje eu não consigo chamar ninguém de pai. Até para chamar Deus de pai para mim, Era uma assim, dificuldade muito grande. É bem forte. E então ali eu me bloqueei, né? E o meu pai onde entra nisso tudo. E é óbvio que eu queria conhecer meu pai, queria saber quem era meu pai, e eu pedia para minha mãe. E aí conheci o meu pai. Mas eu não tenho registro dele, ele não me assumiu nem nada, conheci ele, mas tipo assim, conheci, mas a lembrança dele, a fisionomia dele é muito vaga, eu não lembro muito dele. Mas sei quem é meu pai, conheci ele. E aí os anos se passaram, aí eu já estava com um pouco mais de 8 anos de idade, a minha mãe conheceu o marido que ela tem hoje. Uhum. E daí eles começaram a se relacionar. Eu gostei dele, assim, né? Ele, né, me conquistou como pai, apresentou os filhos dele. Ele tinha um filho, uma menina mais nova do que eu. E eu lembro que não demorou muito. Eles foram morar juntos, arrumaram uma casa e foram morar juntos. E aí eu fui morar com eles. E aí minha vida, né, mudou, só que o meu comportamento era diferente. Imagina, né? Eu tinha outro comportamento. E a minha mãe começou a instigar, né, perguntar minha mãe, meu padrasto, né, mais uma irmã da minha mãe. E aí foi nesse período, já com 9 anos de idade, que eu fui conhecer os meus laços familiares. Uhum. Que daí eu fui saber quem era uma tia, quem era um tio, quem era um primo, né, porque o meu padrasto é que proporcionou isso pra gente. E aí foi o pai, porque eles estão juntos até hoje, já faz 31 anos que eles estão juntos. Sim. Que é o pai que Deus colocou na nossa vida. E aí, a parte que entra da obediência é que o meu padrasto, ele foi o meu primeiro terapeuta. É? Eu falo, ele foi o meu primeiro terapeuta. Ele foi, assim, de tudo que aconteceu, porque daí a gente denunciou, né, finalizando essa história. Uhum, Daí eu contei para minha mãe, né, a gente denunciou, foi feito exames, foi feito tudo, né. Nossa, tu teve que se submeter até submeti isso. tudo a isso. Uhum. Eu tava com 8 anos de idade, quase 9 anos já. Eu lembro que logo eu completei 9 anos. Imagina a dor disso, meu Deus. E aí, exames para saber se eu tinha alguma doença. Daí teve audiência, né? Onde eu tive que ficar de frente a frente com ele Meu no fórum. Deus. Então, assim, foi tudo muito marcante para mim. E a gente mudou de cidade, saímos de Loanda, fomos para o interior do Paraná, numa outra cidade, recomeçar do zero. E aí virou a página. A gente nunca mais voltou para a cidade, nunca mais voltou a ter contato com ninguém. E aí a gente começou uma outra fase, que foi a fase, né, da obediência, onde o meu padrasto, ele sempre dizia para nós, assim, para mim, né, a gente tem que olhar para o passado para valorizar o agora. O que a gente passou, sofreu, tem que ficar lá atrás. E que ele sempre falava assim, de nada vai mudar colocar a cabeça no travesseiro e ficar chorando e remoendo o que passou. Que agora a gente era uma família, que ele ia me proteger, que ele me amava. E o mais engraçado até hoje é que, assim, eu não tenho problema de dizer que amo as pessoas, né? Mesmo Ao contrário, tu é muito carinhosa, tu é muito afetiva, né? Justamente. E ele me abraçava e falava assim, eu te amo. Aí ele fala que me ama. Ele fala assim, não é dizer eu também. Fala, eu te amo. Então ele me ensinou, né? E ali a gente começou um outro caminho, uma outra fase. Já estava com 9 anos de idade, a gente mudou de cidade, enfim, foi indo. E aí a gente conheceu Deus, né? Conhecemos o amor de Cristo através da família do meu padrasto. Uau. Então, quando eu olho de fora essa história, eu percebo que Deus, cara, nunca me abandonou. Não. Ele já estava preparando tudo. Porque daí a gente saiu de Loanda, foi para, né, uma outra cidade, mais uma outra. E aí, quando eu estava com 12 anos de idade,
a gente foi conhecer a família do meu padrasto. Porque até então a gente não conhecia nada dele, eu só conhecia os filhos dele. E tinha eles como irmão, assim, meu Deus, né? A ex-mulher dele sempre tratou muita gente bem, então, assim, isso foi muito importante, eu acho, pra mim, sabe? E aí a gente foi conhecer a família dele, né? Mãe, irmãos, primo, tudo. Então eu fui começar a ter família. A gente foi morar na cidade dele. A gente frequentava uma igreja chamada Metodista. E a mãe dele estava convertida. Uma irmã que ele tinha, assim, nossa, ela como filha. Então a gente começou a conhecer o amor de Deus ali. Deus começou a entrar na nossa vida e começar a transformar, sabe? Mas todo esse caminho ali, tipo, várias etapas, várias. E eu digo que hoje eu sou quem eu sou, porque eu digo eu poderia ser tudo, menos quem eu sou. Né? Uma garota de programa, uma prostituta, uma viciada. Claro, com várias feridas, várias coisas para tratar. Mas eu sempre fui uma pessoa alegre, uma pessoa grata, porque Deus cuidou de mim. Amém. Eu lembro assim, Deus sempre colocou pessoas, anjos. Foi essa professora, né? Eu nunca vou me esquecer dela. Eu falo assim, meu Deus, né? Essa professora, a família do olha meu que padrasto. interessante, né? Essa professora, ela, tipo, acabou sendo uma virada de chave na tua vida porque ela ensinou a orar. Olha Porque só, até então né? não tinha Parece uma contato coisa nenhum, tão... assim, sabe? Essa família cuidava de mim, mas não. Ninguém ensinava, nem ia na missa, numa igreja, nada, Mas veja assim. como é uma coisa que aos nossos olhos é tão simples, né? Tipo assim, é uma coisa que não tem muita complexidade, é algo que, caramba, será que vale a pena orar com criança? Será que a criança entende o que tá fazendo? Entende. A criança entende. E é uma semente muito forte, por isso que às vezes a gente fala assim, ei, pai, mãe, a responsabilidade de orar pela cabeça do seu filho é tua. Pelo amor de Deus, tem pai negligenciando isso, sendo que a palavra tem poder, sabe? E quando você ora pelo seu filho, você também está sendo moldado. Como é maravilhoso gerar coisas em oração, né? Sem falar que a oração de uma criança é muito sincera, forte. Lindo, é lindo. E eu lembro, assim, nessa fase, nessa época, assim, quando eu tava lá com meus 7, 8 anos, assim, sabe? A gente morava no sítio, né? Na fazenda. Eu não tinha amizade com outras crianças, era muito pouco. Eu tinha amizade com crianças mais lá da família deles, assim, era tudo muito moleque. Então, como eu era a única menina e eram todos moleque, a minha brincadeira era só com moleque. E era brincadeira violento, tipo, era pedra, era porrada, era tipo, né? O ambiente todo era violento. Da forma como eu era tratada, cuidava, então eu me reportava também com violência. Né, as outras crianças, alguma coisa assim, quando brigavam, alguma coisa assim, eu era muito violenta. E eu lembro, na época, assim, que tinha uma espingarda. Meu Deus. Né, que eles caçavam, então tinha uma espingarda. E eu via, eles pegavam espingarda, atiravam e tal. Eu ficava me perguntando, assim, olha só, né, a minha memória. Eu falei assim, será que eu pegar aquela espingarda e atirar nele, eu acabo com isso? Eu lembro até hoje, assim, tipo, olha o pensamento que eu tinha. Uma criança de 7 anos de idade, eu me imaginava pegando a espingarda. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse essa professora que me ensinasse a orar, essas coisas, não sei, Podia acontecer muitas coisas. Inclusive, graças a Deus, você também não teve pensamentos suicidas também. Não, né? De suicídio eu tipo, lembro você queria que não, vida. mas eu queria matar ele. Tu entende? Claro, porque eu tinha essa era vontade raiva. de acabar com aquilo dali, A sabe? revolta, lógico. Imagina quem não. Na verdade, eu tô me segurando muito pra não chorar, porque é uma história que dói muito no coração da gente, porque, meu Deus, a gente olha as crianças e... Ai, desculpa. Mas é muito mais comum. Eu, assim, já me deparei com muitas histórias de mulheres que passaram por situações muito parecidas. E quando eu ouço, elas contam as histórias dela pra mim, eu falo assim, cara, foi pior. Eu ainda vejo, assim, a dor maior que a minha. Porque foi o pai, foi o irmão. Eu tenho amiga de perto, né? Eu tenho amiga que foi o irmão, que molestou. Eu tenho amiga que foi o tio, né? Colegas, assim, conhecidas, são pessoas que às próximas. vezes você não consegue desvincular, porque vai continuar na família. Cara, é muito doido isso, né? Então é algo que dói mesmo, e a gente que trabalha com adolescente, a gente tem filho, meu Deus, dá até uma revolta, meu Deus. né? E pra quem às vezes não entende, até é importante eu falar isso. Que pra quem não entende, né, se Deus existe, por que existe esse mal no mundo, né? Isso é uma coisa que, graças a Deus, isso já foi respondido pra você.
né? E a gente vai falar daqui a pouco, mas fica aí mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, meu Deus, não é fácil. E eu só queria pegar um gancho ali da parte da oração, né, das crianças. E eu tive num aniversário essa semana, e foi muito interessante que a mãe tava fazendo aniversário, o filho tava ali brincando e tal, e aí ela começou a contar pra mim, pastora, eu acho tão interessante como o meu filho é usado por Deus pra me impulsionar na oração, nas coisas. E às vezes uma coisa tão simples, né? Daí tem duas histórias. Uma delas é que eles foram jantar num lugar. E aí, sabe polenta quando ela tá Sim, estourando assim? aham. E aí a moça disse assim pra ele: Fulano, cuidado pra não ficar muito perto da panela, porque a Ela polenta disse, cospe. aham, A polenta tá cospe. gosto. Ele ficou assim e guardou aquela informação pra ele. Aí tá, daí na hora de comer, eles iam comer, daí, tá, a gente não vai orar? Ele perguntando, né? Daí, ai, vamos orar. Então ora. Ora você, então. Ele tem 5, 6 anos também. Olha só, por isso que a questão da idade, né? Como é importante. E a gente achando que eles não estão prestando atenção. E aí agradeceu que nunca falte alimento, tal. E, Senhor, por favor, que a polenta não cuspa mais na tia. Na tia fulana. E não sei o que. Tipo, olha que engraçado os detalhes que as crianças pegam, Detalhes. né? E teve um dia que eles estavam no domingo assistindo o filme, maratonando e tudo mais, aquela coisa. E aí, quando tava faltando 20 minutos para as 8, ele pegou e disse assim: Mamãe, nós não vamos à igreja hoje? E ela disse, ai, filho, hoje tá tão frio, não sei o que, vamos ficar aqui na cobertinha, nós dois, bem gostosinho aqui assistindo. Sim. Ele olhou pra ela, não, mamãe, isso é o diabo colocando isso na sua cabeça. Você não pode ser tentada à voz do inimigo. É para que você perca a bênção de Deus sobre a tua vida. Meu Hoje é Deus. domingo, hoje nós É o temos que ir à culto da igreja. família. Ele falou isso. E a hora que ele falou isso, tipo, caiu os braços de caramba. Meu filho tem 5, 6 anos. E me constrange. Ela pegou e disse assim: Você tem razão, meu filho. Nós vamos à igreja. Foi lá, se arrumou rapidinho e foi E pra foi pra igreja. igreja. E realmente foi um dia de virada de chave na vida dela, de palavra. E veja só, né? E Uhum. como que dizem que criança não entende nada, entende. E É. entende pelo exemplo muitas vezes, né? Ó, pode ver, ela levou várias vezes ele na igreja e hoje Uhum. ele já entendeu que isso é muito importante. Ele já aprendeu isso, né? E às vezes as pessoas falam assim, né? Tudo isso acontecendo na nossa vida. Cadê Deus, né? Eu É, falo assim, Deus tá em detalhes, né? é. E eu tenho certeza, assim, ó. Eu ouvi a minha mãe dizer que o meu pai queria me abortar, queria me Olha só. matar. Desde que antes de você nascer. Exato. Olha isso. Então, assim, né? Ele não me quis. Uhum. Aí ela pagava para uma família, para essas famílias cuidar de mim, para me proteger. Então, assim, eu tenho consciência, sempre tive, e ela nunca precisou falar para mim assim, ah, eu te deixei lá por causa disso. Porque Porque tu já hoje eu tenho sabia. consciência do que ela fazia não era certo, era errado. Né? Ela pagou um preço bem alto pelo que ela Sim, fazia. sim. Só que era para me proteger. Eu não ficava com ela porque não era um ambiente para criança. E aí o mal, então eu penso assim, cara, o diabo tentou de todas as formas acabar com a minha vida. É. E eu digo assim, eu não vim para esse mundo para ser mais uma, Glória a para ser uma Deus. qualquer. Amém. E eu olhava para a história da minha mãe, com tudo que aconteceu, e assim, eu vejo, né, o quão sábio meu padrasto nem tinha, assim, nenhuma religião, não tinha nada, tipo, ele sempre baixava a cabeça para orar, agradecer, ele era grato, Uhum. né? E tinha um Já existiam coração, sim. princípios, né, dentro dele. E Deus já estava mudando toda a família dele, né? Então a família dele todinha, e ele fazia anos que ele não via mãe, não via irmão, o pai dele já era falecido, mas não via ninguém. Foi muitos anos que ele não tinha contato com ninguém. E tava todo mundo já conhecendo o amor de Deus, né? Uhum. Conhecendo o amor de Cristo, Uhum. orando por ele, porque também não sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo. E aí foi quando o irmão dele conseguiu contato com ele, foi até a nossa cidade, morou perto da gente e levou a gente para perto da família dele. Né? Então, assim, Deus o tempo todo estava ali cuidando. Cuidou da minha mãe também. Minha mãe podia realmente ter morrido, porque onde a minha mãe estava, Podia ter ela podia, ela acontecido. estava no garimpo. Né? Uhum. Então, aí, quem já ouviu as histórias de garimpo, gente, o garimpo dos anos 80, dos anos 90. Minha mãe ficou no garimpo nos anos 90. Né? Então, assim, lá eles matavam a sangue frio e jogavam no poço. Né? E você nunca mais realmente ficava sabendo das pessoas. Uhum. Né? Então minha mãe sumiu, ela teve um motivo, foi para lá para trabalhar no garimpo, sumiu, ficou presa praticamente lá,
não podia ter contato, naquela época não se tinha telefone assim com facilidade. E a primeira oportunidade ela fugiu, veio. ela conseguiu voltar porque ela fugiu, mas eu tenho certeza assim que foi Deus o tempo todo. Amém. Né? Então hoje eu olho para minha vida, olho para minha história e eu sempre falava assim, eu não quero ter a mesma história que minha mãe, eu não quero ter repetição de padrão, né? E eu sempre fui muito curiosa. Então, por mais que eu não conhecia Deus, eu não conhecia o amor de Cristo, nem nada assim, eu sempre tive fé em alguma coisa. E eu sempre questionava a Deus, sem conhecer direito o amor dele, por que que eu passei por tudo que eu passei? O que que ele queria de mim? E eu falava assim, Deus, eu não admito, eu não aceito ser uma qualquer. Uhum. Ou ser uma perdida na multidão, e ser escura, eu tenho que ser luz. E eu tenho certeza, assim, que por onde eu passei, eu sempre tentei fazer a diferença com a minha vida, com a minha história na vida das outras pessoas, iluminar e enxergar isso de alguma forma como uma missão, né, de Deus, assim, da gente levar amor, a gente levar esperança e de mostrar para as outras pessoas que independente de tudo que eu passei, que eu posso ser curada, eu posso ser feliz Amém. e que a felicidade é um poder de decisão, né, que está dentro de mim decidir colocar a cabeça no meu travesseiro, dormir e ser feliz. E mesmo com isso, Pri, e eu falo aqui para todos vocês, eu nunca, nem de criança, eu coloquei a cabeça no meu travesseiro e chorava. Claro, tive muitos pesadelos, Uhum. né, até acordada, assim, às vezes. Ou É porque fica no é, subconsciente, e eu né? projetei o abusador em muitos homens, né? Uhum. Então, o meu primeiro relacionamento sexual, então eu projetei o abusador. Então, minha primeira relação sexual foi como um abuso, né? E repetiu, foi uma repetição de padrão. Então, repetiu praticamente da mesma forma Meu como eu fui Deus. violentada, né? Mas isso foi de forma inconsciente, por isso a importância de fazer terapia, a importância da gente Sim. cuidar da nossa espiritualidade, da nossa Uhum. mente. E aí, claro, né? Eu, graças a Deus, sempre fui consciente de tudo que estava acontecendo. E aí, tentando quebrar a repetição de padrão, né? Mas tem muita ferida ainda para tratar. Eu falo assim, não são coisas Mas com certeza você já que a tá no gente, né? caminho, né? A gente tem acompanhado a Mas Carol, e já tem sido outra mulher em questão de meses, né? E eu sei que esse processo já começou lá atrás, sim. e querendo ou não, existem coisas que a gente vai, E mais um né? detalhe, assim, que eu acho bem importante, que eu não quero deixar isso aqui passar em vão. Eu lutei tanto por um amor de um pai, de uma figura masculina na minha vida, né? Porque é o pai que protege, Uhum. que eu me casei e eu queria muito ter um filho. Independente de tudo, eu sempre quis ser mãe, né? Queria casar, queria construir família. Eu sempre dizia para minhas amigas assim, né? Que eu queria casar, queria ter filho. Tanto que eu fui a primeira no meu grupo de amigas A casar. a ter filho, casar, né? Sim. E eu pedi para Deus um filho homem. E quando eu engravidei, eu tive certeza, assim, Que que era era um um filho homem. homem. E hoje eu tenho o Vinícius, com 12 anos de idade. E ele é muito doce. Ele é um lorde. Ele, assim, ó, eu nunca fui tratada por homem nenhum como o meu filho me trata. Uau. E aí eu vejo, mais uma vez, eu O vejo cuidado. Deus agindo. Né? Deus mostrando que ele tá cuidando de mim, que eu posso ser amada, né? Que é importante, né? A gente, Sim. claro, né, tem o amor do pai, da mãe, Sim. né? Mas assim, um amor de uma figura masculina, né? E eu vejo assim como que Deus, ele é tão detalhista assim, tá nos mínimos detalhes. E só não enxerga quem não quer ver o amor dele. E é tão interessante que teve até episódios nesse mês que a gente citou aquele versículo, né? Que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor, ele nunca e jamais nos deixaria, né? Nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. Isso é uma promessa dele. E eu acho muito interessante as repetições das palavras do nunca e jamais na mesma frase. É ele enfatizando para mim e para você, quem quer que seja, cara, nunca, não existe uma possibilidade de eu deixar você. Não existe, onde quer que você esteja, um dia eu vou te resgatar, vou estar lá contigo. Se você Verdade. clamar pelo meu nome, eu estarei ali, sabe? E eu acho isso fantástico, porque existem histórias assim que fogem muito da realidade, porque eu tive uma família que teve um divórcio, mas nem perto do que você passou. Nem perto,
sabe? A minha família foi muito estruturada perto do que você viveu. E aí essa é a loucura do tete a tete, sabe? Porque são literalmente pessoas comuns com histórias extraordinárias. Às vezes a gente vê os podcasts, né, com muitos famosos e tudo mais. Eu acho maravilhoso, eu recebo muitas informações boas de lá. Mas como é importante a gente ver o que está realmente acontecendo no nosso mundo hoje. É verdade. Olha o que é a realidade do povo. Sabe? Tipo assim, não é só quem já chegou lá, já tá num sucesso, e glória a Deus pela vida deles. Eles também têm uma história, também tiveram méritos para chegar lá, Deus elevou, tem propósito, mas não tô desmerecendo. Mas como também é importante a gente ver esse outro lado. Porque se talvez não tivesse o teste a teste, se a gente não tivesse, claro que eu soube essa história um pouquinho antes, né? A gente teve a oportunidade de ter um café juntas, mas tu entende que cuidando das pessoas verdadeiramente, estando uns com os outros, em comunidade, sem querer nada em troca, literalmente ouvindo, e de repente você vai descobrindo coisas que você diz, cara, como que essa pessoa, ela precisa contar o que Deus fez, porque ela não está mais lá, aconteceu, igual tu falou, era passado, mas glória a Deus que a Carol hoje, ela é outra E mulher, a felicidade né? é hoje, né? Eu penso assim É, comigo, eu tenho essa frase comigo há muitos anos. A gente tem, a felicidade é aqui, é agora, agora, é hoje, a gente tem que é, ser feliz hoje, é. não esperar algo para ser feliz ou alguém para ser feliz. A gente tem que ser feliz com o que tem. E eu achei muito interessante falar da dependência emocional, né? E para ver, hoje no clube a gente teve uma psicóloga aqui e ela deu uma palestra sobre dependência emocional. E foi tão interessante que quando ela perguntou assim para eles, e todos na faixa etária de 11 a 16 anos, né? Algum de vocês já teve dependência emocional? E ela deixou aberto. Foi um a E o um. que é dependência emocional na cabeça deles, né? Primeiro ela precisava saber para depois explicar, né? Para ver o que eles achavam. E eu achei muito interessante. Teve desde amizades, abandonos de amigos, né? Teve coisas de pai, de mãe, teve coisas de pessoais, eu me apeguei muito a isso, Objeto. objetos, e que é apego no caso, né? Mas é legal ver a visão deles. E teve animais de estimação, muitos. Acho que a grande maioria era animais de estimação, porque a maioria desses do animais de estimação eram pessoas introvertidas que não conseguiam se relacionar com amigos. Então colocaram toda essa questão no animal. E foi tão doido que a gente foi conversando, foi desmistificando o que era, como porquê e tal. E aí depois no final, sempre que vem uma visita técnica, eles sabem que eles têm que fazer alguma pergunta, né? Sobre a aula, sobre a questão que está sendo abordada. E aí eu fui um a um. E as perguntas que saem, assim, ó, fantásticas. E como gera cura, né, na vida deles, para que desde cedo eles tenham essa prevenção, para que eles sejam adultos saudáveis, né, que tratem isso agora, para que daqui a pouco eles já estejam sendo protagonistas da sua própria história, que esse é o propósito do clube, né? E isso para mim é fantástico. Você teve isso mais tarde, quem sabe, né, essa instrução mesmo. Por mais que tu teve teu padrasto, tua mãe que te deram aquele auxílio ali para afastar essa pessoa, mas essa cura que você precisava era só em Jesus que você É só conseguiria, Jesus. né? E dizer assim, tu fez eu lembrar agora uma passagem, né? A importância também dos animais no planeta, né? No Uhum, mundo, né? uhum. Nesse período todo, assim, o que me sustentou um pouco eram os animais. Eu Olha morava na isso. fazenda, Imagina, né? eu montava num cavalo, tinha um cavalo, uma égua chamada Boneca Uhum. da fazenda. E eu montava nessa égua com um fio de luz, assim, sabe? Aham, Tipo um fio, só colocava aham. um fio, às vezes nem colocava nada, só era uma corda, assim, que a gente chamava de... que amarrava a perna das vacas para tirar leite. E eu sumia no meio do pasto. Ia pro cafezal. Era o teu Aham. refúgio. Eu ia pro meio do cafezal com essa égua. E sumia, voltava quando tava entardecendo, que era meio que o meu refúgio, assim, que eu tentava sumir, né? Chegava já de noite. E então eu vejo assim, isso também foi importante, assim, para mim É, era uma forma de refúgio. sim. E outra coisa, assim, que é muito marcante na minha vida também é o fato assim, de ser uma pessoa grata, né? De ser feliz, né? De você valorizar o que tem hoje, porque eu sempre, graças a Deus, assim, eu prosperei, né? Tanto que entre as minhas amigas, assim, todas falam, né? Carol, foi a primeira a casar, primeira a comprar casa, primeira a comprar um Uhum. carro, uma casa, casar, sabe assim?
E nunca ganhei muito, nunca fui, tinha uma profissão, assim, trabalhava normal, assim, tipo, né? Me mantinha a sair de casa, né? Com essa vida toda aí, a gente acaba também tendo um período de rebeldia, sair de casa jovem, fui dividir aluguel com amigas. Mas, assim, eu sempre prosperava, né? Mas tinha algo comigo que, assim, eu nunca consegui pedir nada para os meus pais. Eu nunca pedi nada para minha mãe. Nem naquele período, nem depois que a gente foi morar juntos, foi pior ainda, porque aí, assim, foi o lado bom que a gente estava junto, mas teve o lado difícil, porque a nossa vida foi muito dura, a gente teve que trabalhar. Eu, com 12 anos, eu subi em cima de um caminhão, 5 horas da manhã, com um cabo de enxada na mão, em cima da peãozada, a gente chama de peão lá no interior do Aqui também, Paraná, eu acho. para carpir mandioca. Uau, Então bem pesado. eu brinco com essa história. O meu nome é Loide, eu vim de Loanda, eu era boia fria, né? Então, assim, é o Sim. termo lá que a gente utilizava para comprar meu material de escola. Olha E aí, no isso. final das contas, eu não comprei material de escola porque eu tinha que dar o dinheiro para meus Pra pais. comer. Para comer. Né? Então, mas mesmo assim, com alegria, sabe? Me divertia, Mas era olha que loucura. E divertida. é um trabalho pesado. O aipim, né? Pesado. Meu Deus, Nessa imagina. época, minha mãe foi cortar cana, o meu padrasto foi cortar cana, colher laranja, colher algodão. O A que gente foi para tivesse uma pra fazer. cidadezinha com 3.000 de habitantes, né? Uau, menor que Monte É, Castelo. Achamos um. isso. A Monte Castelo é 9.000, eu achava muito Então, pequeno. Imagina 3.000 3.000. habitantes. Então, um trabalho que tinha lá, mas eu fui muito É. feliz lá. Eu lembro, assim, que foi difícil, mas eu fui muito feliz. Então, né, eu nunca pedi nada para eles. Tinha dificuldade Tinha disso. dificuldade. E eu trabalhava para ter alguma coisa. E quando eu comprava algo para mim, tipo assim, meus pais compravam final de ano, Natal. Então, um presente, o que tá precisando? De um tênis, né? E aí, eu, nessa minha conexão com Deus, agora, né, do ano passado para cá, foi quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, apesar de ter conhecido ele lá com 12 anos de idade, com 13 anos, eu não tive conexão, né? Tipo, eu vivi um pouco mais a religião, de fato. E agora eu me entreguei, né, nessa minha entrega com ele, eu comecei a pedir para Deus que eu queria conhecer o amor de um pai, que eu queria ter intimidade com ele, né? Eu sou meio louca, assim, sabe? Minhas orações sempre fluem em cima de uma bicicleta. Que bom Sabe? que não é só eu. Eu amo estar em movimento, Isso. andando. As minhas maiores conexões com Deus Natureza. é quando eu estou em movimento. Quando eu era criança, estava em cima de um cavalo, no meio do pasto. Já vem daí. E na cidade, né? Então, assim, em cima de uma bike, correndo, fazendo trilha, que é as coisas que eu gosto. Gosto de me conectar com a natureza. E aí, então, comecei a pedir para Deus, né? Para mim é muito difícil falar a palavra pai. Eu não consigo chamar meu padrasto de pai. Eu falo para todo mundo que ele é meu pai. Sim. Mas, tipo, quando vai falar com ele, eu chamo ele pelo nome, né? E com Deus não é muito diferente, né? Agora, na finaleira de 2023, nas minhas orações eu me via muito, assim, sentando no colo de um pai, sabe? sendo acolhida. Sendo acolhida. E me imaginando fazendo carinho no meu pai, sabe? E eu pedi para Deus em oração e falava assim: Deus, eu quero, né, ter essa sensibilidade com o Senhor, assim como uma filha tem aquela intimidade, aquela sensibilidade com o pai, quando um pai chega cansado do trabalho, sabe? Senta no sofá, a filha, o filho senta no colo. Ai, pai lindo, pai amado, aquela coisa assim, porque eu sou mimosa, né? E fazer um pedido, né? Aquela coisinha de criança, assim, né? Mas que faz tanta diferença. Eu, como mãe, quando meu filho, né, vem me fazer um carinho diferente, eu já sei o que tu quer, né? O que tu tá querendo. Já sabe as intenções. Normalmente é comida, né? Que meu filho quer. Normalmente é comida. Ai, mãe, um Nescauzinho. Ai, mãe, não sei o quê. Então, assim, eu não tive isso nem com pai e nem com mãe. Sim. Então, eu me vejo e me imagino fazendo esse carinho, né, sentando no colo do pai, né, de Deus, fazendo esse pedido. E aí, no final do ano passado para cá, eu passei por algumas mudanças de ciclos na vida, mudança de emprego, fiquei desempregada, e aí, né, redução de custos, finanças, e aí num momento que, assim, bem independente, mas hoje, olhando, tem a ver com a minha oração.
Porque eu tava pedindo para Deus Pra ser que eu queria ser cuidada. dependente dele, né? Ser Uau. conduzida por ele. Só que às vezes Deus, ele te coloca numa situação extrema para ver, né? Como que eu vou me reportar aquilo? Como que eu vou aceitar? Como que eu vou encarar aquilo dali? É muito interessante você É. falar isso, porque tem gente que ora e às vezes assim tá demorando pra ver o que eu quero, mas às vezes Deus já tá provando e você não tá vendo que já tá tá sendo provado trazendo. naquilo que você quer. Exato. Porque eu lembro, assim, ó, que eu estava trabalhando numa empresa no passado, eu orava, né, o ambiente era muito tóxico, eu chorava todos os dias naquela empresa, eu ia pro banheiro, falava assim, Deus, o que o senhor me colocou aqui para quê? Né? Qual é o meu propósito aqui? E terminou o meu propósito lá, Deus, né, me respondeu, que era o que eu falava para ele, Senhor, me tira daqui. Eu falava assim, Senhor, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu chorava, me chorava mesmo. E aí, o ciclo lá, as portas se fecharam para mim. E aí, fui pro seguro-desemprego. Só que para mim era muito difícil ter que pedir algo para alguém. Porque eu Sempre fui sempre independente, independente, forte, com 12 superei, anos de idade, né? trabalhando já. Encarar, subir num caminhão com cabo de enxada Fora na os mão. trabalhos Fora desde os 5 outros, anos, né? né? É. Mas para ajudar a minha família, ajudar meus pais. Sim. E aí, de repente, eu me vi ter que ser ajudada. Uau. E cheguei a um extremo do meu pai, meu padrasto, dar toda a aposentadoria dele para mim. Meu Deus. De me pegar na mão assim e no banco. Tá pra você. Pega aqui, vamos comigo lá no banco. Pega o cartão aí. Aqui, transfere esse valor para tua conta. Isso vai te ajudar? Ele bem assim. Isso vai te ajudar? E um homem de 72 anos de idade. Aquilo assim, na hora, acabou comigo, me matou. Parecia que eu estava cometendo um crime. Parecia que era algo muito errado, sabe? Tipo, meu Deus, meu padrasto, 72 anos, aposentado, pegar toda a aposentadoria dele. E eu, tipo assim, até que eu ouvi a voz de Deus, Deus falou assim, ei, tu não pediu minha ajuda? Seja filha agora. Tu não tá pedindo minha ajuda? Não tá pedindo pra eu ser pai? Tu não tá pedindo pra eu ser filha? Uau. Aí eu falei, É Senhor. forte. Só que ainda assim, pra mim, é um pouco desafiador, Normal. né? Tanto que eu procuro ter bastante cautela. Mas eu penso assim, eu vou pegar esse dinheiro aqui, tipo, eu vou fazer tal coisa. Tipo assim, tá, mas, né? E às vezes as pessoas podem ver, assim, as redes sociais hoje, né? Né, tá tudo bem. Tá tudo, né? Parece que a pessoa, mil maravilhas, né? Ninguém sabe o que passa do outro lado. E claro, nas redes sociais a gente também não precisa colocar lá que tá todo mundo, né? Não. E eu uso as minhas redes sociais para inspirar. Eu sempre trago flashes de várias situações da minha vida. Então, quem me conhece, quem acompanha, quem conhece a minha história, né, e vê ali, inspira, né? Eu procuro inspirar de alguma forma, porque hoje a rede social vem para isso também, E é até né? interessante tu falar que na tua parte profissional, tu muitos anos trabalhou como gestão de pessoas. Tipo assim, como assim a pessoa que foi abusada, que teve tantos problemas com pessoas, hoje gere pessoas? Tipo, olha a questão do 12 anos. propósito, né? Tipo assim, poderia ser uma pessoa que se Sempre. recolhesse, não quisesse mais ninguém, ficasse introvertida, mas não, fez dessa dor algo lindo e continuou com E o pessoas. mais engraçado que nesse período, né, não ia entrar nessa parte, mas todo o período que Deus permitiu que eu fosse gestora, toda vez que eu via algo diferente, e eu vejo isso até como um dom, né? Naturalmente, eu trocava meia dúzia de palavras com as pessoas, com o meu operador, ele se abria para mim. Então, assim, eu conheci muitas histórias e acredito que eu também inspirei e ajudei ali de alguma forma. Falei do amor de Deus, falei o que Deus fez na minha vida, por mais que eu não estava nos caminhos totalmente do Senhor. Imergida, né? Mas eu sabia, eu acreditava, né? Creio, confiava num Deus e já dizia o que Deus fazia na minha vida, o que Deus fez de alguma forma. Eu dava honra e glória a quem tinha honra e glória. Então as pessoas naturalmente elas se abriam para mim. De vida. Elas do e nada, é só o assim, início, né? Carol, é só o início. E as pessoas falavam assim pra mim, meu Deus, tu mal chegou, as pessoas nem te conhecem, já sabe de tudo. Confiam. Hoje tem e eu sou um pouco sarcástica, né? Então às vezes eu falo assim, acabei de chegar, já sei de tudo. Então assim, não dou estoque. Às vezes eu sabia ali de algo, sabe, lá do profundo da pessoa.
Mas eu nunca usei aquilo para cutucar a filha da pessoa de forma mal, pelo contrário, né? Eu conhecia a história dela, comparava com a minha, Tinha assim, empatia, né? inspirava, motivava, e vários colegas de trabalho, assim, várias pessoas que trabalharam comigo hoje chegaram a alcançar uma profissão, um objetivo Amém. na vida, num momento que estava fragilizado, e ali a gente fala assim, esse é o nosso propósito, né? Amém. A gente tem que vir para esse mundo, se Deus permitiu, de alguma forma, que eu passasse por tudo isso, que algo de positivo tem que ter. Então, acredito que Deus tem muito mais aí pela Eu não frente. tenho dúvida, eu vejo a Carol palestrando pelo mundo todo aí pra contar sua Amém. história. E começando tete a tete, olha a semente linda, meu Deus. Vamos ler o nosso versículo de hoje, desse episódio, que tá lá em Mateus, capítulo 15, e versículo 11, que diz o seguinte: O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Por que esse versículo, Carol? Forte, né? Meu Deus. Então, Quer dizer que o que eu como não me contamina tanto quanto o que eu não. falo. A nossa Meu palavra Deus. tem poder. É. Aquilo que a gente decreta, né? A gente está assinando. É como riscar num concreto, num ferro, aquilo que a gente falou. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, isso tem até a ver o período que eu fui gestora, né? O período que eu trabalhei como gestora, esse versículo sempre foi muito vivo em mim. Uhum. Então, eu tinha muito cuidado com o que eu falava de mim, né? Como eu falava, como eu contava a minha história, isso é importante também. Uhum. Não como vítima, não como uma Uhum. coitada. Quando eu abri a minha história para as pessoas, eu sempre falei assim, eu tô abrindo a minha história para você, tu vê que eu venci, eu Ótimo. consegui. Tô viva. Então, uma Lloyd que veio de Loanda era supervisora de call center, né? Liderava 30, 40, já cheguei a liderar ali 70 pessoas de uma vez só, né? Então, assim, eu venci, eu subia num caminhão 5 horas da manhã com um cabo de enxada na mão e hoje eu sou supervisora, né? Então, eu acreditei, eu aproveitei a oportunidade que a vida me deu. Obviamente, poderia ser qualquer coisa, como também poderia ter estudado, mas eu não tive a oportunidade. Mas a oportunidade que eu Você tive, aproveitou. que foi, né, ter um trabalho, e desse trabalho, de aprender, de sugar, de ter, né, crescimento como pessoa, como profissional. E ali, mais uma vez, eu vejo Deus em todos os detalhes, porque Deus sempre colocou gestores, pessoas maravilhosas na minha vida. Pra te auxiliar, pra Mesmo poder as te pessoas mais duras que eu treinar. tive foram as pessoas mais iluminadas. Uau. Porque eu falo assim, fez uma Carol frágil, né, sensível, que é o fato também de ter passado tudo isso, então eu queria colher todo mundo e colocar aqui, mas me fez eu ser uma pessoa, Posicionada. né, com empatia, forte emocionalmente, que pudesse ajudar, curar outras pessoas e fazer com que elas produzissem também. Amém. Né? Que é uma junção das coisas. A gente não trabalha só por diversão, a gente trabalha porque a gente precisa ganhar dinheiro. E telemarketing não é um trabalho fácil, sem falar que é um trabalho muito escasso e preconceituoso. Então, por 20 anos praticamente eu atuei no mercado de telemarketing, atuei como 12 anos como gestora de pessoas. E nesse meio tempo, o que eu pude fazer para, né, ajudar, fazer diferente na vida das pessoas, eu fiz. Amém. Então, a gente também pode cumprir com o propósito de Deus. Não precisa ser dentro de uma igreja, não precisa ser num ato religioso. Nosso trabalho, É nosso em dia a todas dia, as áreas, né? todas É as tão áreas. interessante que é bem isso, não existe mais secular e sagrado, é tudo. Exato. Como você é mãe, como você é filha, E ter como alegria, você é profissional, né? em tudo. Eu sempre dizia também para minha equipe que a gente tem que ter amor, carinho, gratidão. A gratidão foi meu pai, meu padrasto que me ensinou a ser grata. Então, era feliz, fazia as coisas com amor, com carinho, tratava as pessoas com muito respeito. Eu fui muito bem sucedida na minha profissão, nessa área profissional. E essa palavra, ela sempre me conduziu dessa forma. Amém. Porque eu sempre procurei ter sabedoria com o que eu dizia para as pessoas e até o que eu falava para mim. Porque a gente, né, principalmente libera saber, coisas sobre nós. Principalmente é dizer o que a gente fala. Amém. Eu não sou capaz. Eu não consigo. É. Ninguém me enxerga. Cara, quantas coisas. Isso. Né? Então a gente diz. E a gente vai acreditando como verdade. A gente acredita na nossa própria mentira. É verdade. Né? E agora. Desculpa. É isso, sim, né? Essa palavra, ela é muito forte comigo, né? Diante dessas
como é que eu posso dizer assim, dessas vivências que eu tive. Sim, Né? com certeza. Então, mas assim, não é segredo para ninguém de que, cara, Deus, ele é capaz de todas as coisas, basta a gente querer. Se a gente não quiser Coração também, disponível, né? E agora, pra gente finalizar, queria que tu contasse um pouquinho, que tá falando de GPS, como tá sendo fazer o GPS pra você. Eu acho tão interessante porque Combustion Movimento, ele é um programa educacional, movimento educacional, né? E como que é pra você fazer o GPS? Pri, assim, ó, o GPS, ele veio para confirmar algumas coisas que eu já tinha em mente, né? O fato de ser curiosa, como eu falei para ti, então, sempre fui curiosa, sempre questionei muitas coisas, busquei de outras formas entender alguns porquês, mas o GPS, o que eu acho legal, porque além de ser baseado cientificamente, né, assim, o que a ciência comprovou, o que o homem comprovou, Deus já confirmou. Tá ali, né? Então, a gente tá buscando em outras coisas que era o que eu fazia, eu buscava no mundo alguns porquês, algumas curas, e a palavra de Deus, a Bíblia já só confirmando, né? E o GPS, o principal que o GPS fez de diferença na minha vida no início, tem a ver com essa minha transição. Essa nova Carol espiritualizada, eu já era vista como uma pessoa espiritualizada, né? Agora mais ainda. Que foi me conhecer. A busca pela identidade. Que uma filha que não teve um pai, foi rejeitada e abandonada, né, exclusa na infância da sociedade, eu cheguei em um período que eu me sentia um pouco perdida. Porque eu vim, o que eu sou, para quê que eu, né, qual é a minha missão. E até entender que eu já estava cumprindo com a minha missão. Né? Então, e o GPS me fez entender que, às vezes, né, cumprir com a nossa missão, a gente não precisa ser uma pessoa famosa, a gente não precisa ser uma pessoa, ter lá 100, 200, 300 mil seguidores. Mas quem tá no teu ciclo. No meu ciclo. E eu acho que eu já estava cumprindo, já estou cumprindo essa missão, né? Cumpri, estou cumprindo. Então, o GPS veio para me mostrar a questão da minha identidade. Tipo, o que eu sou, para quem eu vim. Né, isso está muito mais claro. Me conhecer tem a questão dos temperamentos. Então, era louca do signo. Meu Deus do céu. É sério? Sabia tudo sobre signo, sabia fazer até mapa astral, fazia curso de tudo, né? Fazia sentido para mim. Tava buscando a resposta, né? E sempre que a gente busca a resposta, Vem independente... muitas coisas, né? Independente de onde a gente busca, né? Às vezes, aquela mentira vai se tornar uma verdade para nós. E aí, foi onde eu conheci o meu temperamento. Por que que a Carol, às vezes, eu sou assim... E por que a Carol chora tanto? Né? Por que eu sou tão melancólica? Porque eu falo assim, gente, mas eu sou tão dura. As pessoas dizem que eu sou uma pessoa difícil de lidar, que é isso, que às vezes eu ouvia muito isso, né? Uma pessoa posicionada, não tenho vergonha, não tenho medo de algumas coisas, mas ao mesmo tempo de você era sensível. Com os dois pés no chão, né? Eu sempre fui uma pessoa, talvez o fato de ter casado, ter filho, né? De ter tido meu carro, minha casa, por ser uma pessoa decidida, uma pessoa posicionada. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia frágil. Eu falava assim, mas nada disso da minha história me dói mais. Eu não sinto mais dor. Mas, às vezes, eu choro por outras coisas. Então, um comercial de margarina na TV, sabe? Às vezes, ali, aquela coisa. Eu choro, às vezes eu abraço uma pessoa. Sensível, eu pronto. choro. Eu e aí, eu vi num filme, eu tô chorando. Eu falei assim, mas por quê? Eu quero ser mais forte. Eu questionava Deus assim, por quê? Isso tinha e a ver aí, com o teu temperamento. hoje me ensinou, né? O GPS que legal. Veio para confirmar algumas coisas para mim, né? Fazer entender mais essa questão da nossa criação, da nossa queda, da nossa redenção. Do porquê que o mal existe, enfim, né? E nos conhecer, Amém. primeiramente, assim, principal de tudo é a gente saber quem a gente é. Amém. E mais do que nunca, hoje eu sei quem é a Loide de Loanda. A Loide. Eita! E quem é a Carol. Amém. Né? E acho que é isso, sim. Né? A gente parar um pouco de questionar, né? A obediência. Às vezes a gente não tem que ficar o tempo todo lá porque é bom, do porquê, e entender e esquecer. A gente tem que ser obediente, a gente tem que obedecer. E às vezes a gente não tem que questionar, a gente só tem que fazer. Amém. Glória a Deus, Carol. Obrigada por compartilhar essa história fantástica, fantástica.
Você que tá aí do outro lado, ouviu isso, meu Deus, se emocionou, por favor, dá o seu like, manda pra alguém que precisa ouvir essa história, porque essa história eu creio e profetizo que vai ser a primeira parte de muita coisa que a Carol vai viver. Vocês vão ouvir muito esse nome ainda, esse Lloyd Carol, Carol Contini. Se preparem, porque eu creio nisso. E você que quer fazer o GPS, teve interesse de saber o que é, quer saber mais, esse mês de junho já começa um novo módulo, então aqui na descrição vai estar o link do GPS para que você possa se inscrever, porque vale a pena. Meu Deus, muda, vira chaves, né? E glória a Deus, feliz. Obrigada, Carol. Que Deus te abençoe. Obrigada, E eu já honra. disse, eu creio que eu vou ver muito mais, vai ir muito Amém, além. vai Amém? mesmo. Fica com as fotos da Carol aí. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Leva-me à tua glória,